Quando vi a cena da série Adolescência, eu não pensei, uau, que boa série. Não. O meu pensamento foi no sentido de, Ana, isto exige mesmo muito da psicóloga que foi, que fez o papel na série. Se tu tens interesse em falar um bocadito e perceber melhor como a psicóloga deve regular as suas emoções nas consultas, então este podcast, este episódio é para ti. Vamos lá. Desabafos de psicólogos, o lado invisível de quem escuta e às vezes precisa de ser ouvido. Dado por Sandra Costa, psicóloga, psicoterapeuta, supervisora e mentora de psicólogos. Então, hoje quero pegar num excerto da série Adolescência. Não sei se já tiveram ocasião de ver, já lá vão alguns meses. E eu somente agora decidi trazer aqui alguma reflexão, não à volta da série em termos do ponto de vista do adolescente, que foi o que a maioria das pessoas fez na altura, mas sim do ponto de vista da psicóloga forense que tem que avaliar este adolescente acusado de homicídio. Um, Aqui foi muito importante observar como é que ela regula as suas próprias emoções quando está à frente de violência, de alguma manipulação e até risco. Porque eu acho que ver aquela série, sendo eu psicóloga e vocês, pode causar aqui alguma exposição emocional e até uma ativação corporal, porque nós sabemos, não é? Quando estamos expostos a uma situação que nos ativa emocionalmente, o nosso próprio corpo pode ter uma resposta até antes do nosso cognitivo. Então, no adolescente, o que é que nós observamos? Observamos aqui uma atitude que vacila ou que varia entre o charme, a vitimização, alguma intimidação, um jovem que testa limites, que provoca, que até tenta inverter o poder da relação e relembro já agora, não se esqueçam que eu referi que a psicóloga forense está ali no âmbito de uma avaliação e não no âmbito de uma intervenção, e isso muda um bocadinho, embora nós tenhamos sempre que criar uma relação com uma relação terapêutica com a pessoa que estamos a avaliar ou que estamos, neste caso, sim, a fazer uma avaliação, ou queria dizer também que estamos a intervir, como é óbvio. E se vocês repararem, a atitude da psicóloga, ela não entra no jogo. Ou seja, ela mantém um tom calmo, onde ver que ela tem uma linha bastante assertiva, firme, mas também não acolhe em excesso, não confronta de forma impulsiva e também não tenta salvar este jovem. Então, do ponto de vista clínico, isto é coerente com uma avaliação forense, uma leitura de risco que tem que ser feita, mas o que interessa aqui, eu não estou para avaliar a questão da técnica externa, mas sim gostaria de passar à lupa algo, de focar, fazer um zoom mais na componente da exigência interna da psicóloga. Porque nós temos que olhar para aquela cena e, como eu vos dizia há bocado, de facto isso pode nos ativar emocionalmente. Olharmos para aquela situação, podemos sentir aquele aperto no peito, alguma tensão aqui maxilofacial, até ter alguma vontade de ser um pouco mais confrontativas ou então vontade de recuar. E isto, ao olharmos para aquela situação, percebemos que nós, psicólogas,
somos de facto expostas a histórias que nos podem até causar o trauma vicário. Isso há investigação nesse sentido que explica exatamente que nós ouvirmos uma situação extrema, nós podemos ficar nós próprias com alguma sintomatologia. Mas reparem, e isto, claro, quando estamos expostas de forma repetida, por exemplo, a histórias de violência, abuso, negligência ou então agressividade, o ser humano, que ainda por cima empatiza com o outro, acaba por trazer para ele estas sensações físicas. E é o que eu vos digo, claro que neste caso esta psicóloga forense estará mais exposta, mas existem situações desafiantes, se calhar não de forma tão repetida, é verdade, mas em muitos contextos, não é? Onde as psicólogas atuam. E o que é que acontece aqui? Quando o sistema nervoso da psicóloga é afetado, e neste caso não estamos a falar de fraqueza de todo, mas se calhar porque ela cria uma empatia sem haver uma regulação, a série mostra-nos isto. Mostra a psicóloga que está a ser exposta, mostra a atitude que ela tem, mas depois não há, digamos assim, o que está por trás do seu trabalho, que lá está. Ela, nós não vemos se ela tem supervisão ou não, nós não entendemos se ela processa o impacto emocional e não sabemos se ela sai dali e qual é o seu estado interno quando ela fecha a porta do escritório ou do trabalho. E muitas psicólogas, eu acredito que vivem nesta mesma situação, ou seja, a aguentar tudo sozinhas, porque eu falo com muitas psicólogas e sei que muitas não têm uma equipa multidisciplinar com a qual trabalham, ou se trabalham numa clínica não há essa disponibilidade de tempo, porque são muitas consultas, cada uma acaba por ter a sua, ou seja, às vezes não há tempo para reuniões de equipa e para se falar destas questões. Então, é importante nós, como psicólogas, nos posicionarmos em relação a isto, porque o problema aqui não é nós sentirmos, porque assim, nós somos seres humanos e quando empatizamos, nós vamos sentir as emoções do outro. O erro, na minha ótica, é acharmos que se sentirmos tudo da consulta, é que somos boas psicólogas. Ou então, se contermos as nossas emoções ao longo sempre, estamos a ser frias. Ou por fim, se fizermos autorregulação, então estamos a desligar do processo terapêutico. Eu próprio posso te dizer que passei por isso e até vos digo que houve fases em que, por exemplo, tinha casos de neurodesenvolvimento muito exigentes e que com famílias que eram fatores predisponentes e fatores de agravamento à situação ou à melhoria do caso. Atendi a adultos também com histórias que eram bastante duras e que eu sentia que havia que eu estava drenada com aquelas histórias e por fim aquela sensação de ter alguns pacientes que parece que nos levam as pilhas todas, ou seja, nós ficamos completamente KO e olhamos para a agenda e sabemos que ainda temos 3 pacientes ou 4 para atender e que merecem que nós estejamos bem reguladas emocionalmente. Mas, na altura, eu achava que isso fazia parte de ser psicóloga. Mas, não faz. Depois de muita análise, de eu própria desenvolver o meu método para ter uma autorregulação emocional que seja benéfica para mim e para os meus pacientes,
depois de estudar muito o modelo CEL, da Social Emotional Learning, e perceber os vários patamares da identificação, da autorregulação, a própria consciência social, a resolução de problemas, ou seja, eu tentei extrair dali o que é que seria interessante para nós psicólogas. E posso-vos dar aqui três aspectos que eu considero importantes deste pilar do meu método, da minha mentoria CAPS, da autorregulação emocional da psicóloga. Ou seja, para mim é muito importante a psicóloga ter autoconhecimento e ter desenvolvimento pessoal para saber quais são as suas boundaries, os seus limites. E dentro desse mesmo pilar há uma, digamos assim, uma ramificação que fala da autorregulação emocional. Então, essas três coisas que eu vou-te aqui elencar para tu guardares e não te esqueceres para todas as tuas consultas, é ponto número um, manter fronteiras internas claras. Perceber que esta história é do meu paciente ou do meu doente, não é minha. Eu noto, muitas vezes, psicólogas que sofrem com a história do seu paciente. E isso não pode acontecer. Internamente, nós temos que desenvolver uma segurança de esta história é dele, não é minha. Eu estou aqui não para lhe dar a mão no sentido de comprar a história dele até senti-la completamente em mim, não. É eu estou aqui para o ajudar a atravessar o seu processo psicoterapêutico, não para viver a história dele. Este é o ponto número um. Ponto número dois é regular o corpo enquanto nós escutamos. Eu não sei se vocês têm, e já devem, toda a gente conhece o termo do mindfulness, que é estar no aqui e no agora. Mas o que eu noto muitas das vezes é que as pessoas da nossa área, psicólogos, professores e mesmo pronto, quem está nas consultas, etc., fala deste construto, mas depois não o vive. Porque é muito bonito eu dizer, eu sei o que é o mindfulness. Olha, é quando estás a lavar os dentes, estás atenta aos dentes, ao movimento da escova, à saliva, onde pões a pasta dentífrica e não estás a pensar, ou seja, se notares que o teu pensamento se desviou, tu regressas ao momento presente, que é às sensações físicas de lavar os dentes. Uma coisa é eu dizer isto, outra coisa é eu viver isto. E eu noto que as pessoas não vivem o mindfulness. E para viver, e atenção, porque a investigação também diz que nós estamos mais de metade do tempo em piloto automático. Logo, estar em atenção plena é muito difícil. Então, como é que se está em atenção plena? Como é que se está no momento presente? Uma das coisas que é fundamental, que muitos falam e até o vivem mesmo na pele, é respiração. Mas não entendem o que é isto da respiração. Acham que respirar fundo é uma estratégia ou um comportamento de segurança quando estão assoberbados ou quando se sentem cansados. Não vão ao fundo da questão. Espera aí, o que é a respiração? Por que é assim tão importante? Ora, a respiração é o que permite regular-nos, regular o nosso sistema nervoso, dar-nos energia. A respiração, se vocês quiserem ter aqui uma imagem, a respiração é como se fosse um alimento. Alguém aqui, digam-me se alguém aqui já pensou na respiração desta maneira. Eu gostava realmente de ter esse feedback, porque eu acho que não. Ou seja, eu acho que as pessoas acabam por olhar para a respiração como algo, como uma fuga. Quando eu não estou bem, eu vou respirar fundo e está feito. Não, a respiração é de facto um alimento, tanto como eu ir ali comer um snack
para conseguir aguentar mais 2 horas de consulta ou 3 horas de consulta, porque estou com aquele ratinho na barriga e pronto, comi, já está. Na respiração é que te dá o alimento para o teu dia a dia, é que te dá o alimento para certos momentos. E é isso que eu quero trazer no ponto 2. Ou seja, regular o corpo enquanto escuto é saber respirar, saber estar em auto-observação, entender quando está a envolver-se emocionalmente, ok? Então, isto é importante e vamos continuar a elencar o terceiro ponto. O terceiro ponto é ajustar a postura emocional ao risco. O que é que isso quer dizer? Às vezes há momentos, mas isso não nos é falado, há momentos em que nós temos que ter internamente uma certa distância do que estamos a escutar. Ou seja, aquilo pode estar a ser tão violento ou tão, digamos assim, exaustivo emocionalmente, como está a ser tão exaustivo, nós internamente, nós estamos ali, estamos a escutar o paciente ou o doente, estamos presentes, mas quando ele nos está a dar uma informação que, de um exemplo, de uma situação de agressividade ou de extrema negligência ou de violência, nós estamos ali um bocadito num momento de, ok, é como se eu estivesse a observar esta situação de fora, que é o meu papel como psicóloga, não é? E estou a ver o meu paciente, ou seja, em vez de se imaginarem a serem voz à frente da situação, vamos imaginar que é uma situação de violência qualquer, sei lá, dar um exemplo, o jovem sentiu-se abandonado numa situação específica. Em vez de vocês chegarem ali e na vossa cabeça visualizarem aquilo na primeira pessoa, o nós colocarmos uma postura emocional um bocadito afastada é o quê? É nós conseguirmos imaginar esse mesmo jovem nessa situação e é como se nós estivéssemos a olhar de cima o cenário. Se nós fizermos isso, o que é que nós vamos acabar por fazer? Nós vamos acabar por não nos sentirmos tão envolvidas na situação, ok? Não sei se vos faz sentido o que eu estou a partilhar aqui, mas acho muito importante. Esses 3 aspectos que eu vos falei, que são, na minha ótica, importantíssimos para a autorregulação emocional da psicóloga na consulta, não é fraqueza, é nós estarmos reguladas emocionalmente se queremos ter ética profissional e segurança. E isso não é falado na faculdade, não é falado pelos professores, somos nós depois com a experiência que temos que aprender. Mas se pudermos aprender num local que nos ensine verdadeiramente como é que se faz isso, então posso-vos garantir que estaremos no bom caminho da ética profissional e poderemos ajudar muito mais os nossos pacientes. Então, pensem comigo, o que é que acontece quando a psicóloga não regula as suas emoções? Aí é que está. Aí é que está o problema. Quando a psicóloga não regula as suas emoções, ela pode acontecer várias coisas. Primeiro, a psicóloga pode levar imagens para casa da situação. Imagina o que é vocês irem para casa a rever toda a situação que o paciente ou o doente viveu e que vos relatou, ou então vocês notarem no corpo que ficam mais hipervigilantes, ou mesmo dormirem mal por causa daquilo que foi relatado, e até sentirem quase um desligar das emoções. Parece que há ali um limite que vocês passaram e que se sentem mais frias, entre aspas, emocionalmente. Muitas abandonaram, posso dizer que muitas abandonaram a clínica, não por falta de vocação, mas porque ninguém lhes ensinou a proteger o seu próprio sistema nervoso. Porque isto tem um impacto em nós, e se nós não soubermos regular as nossas emoções, obviamente nós vamos sentir isso no nosso corpo e aqui então no sistema nervoso simpático, parasimpático,
etc. Então, o que eu pretendo, e já agora, aproveitando que estamos a falar neste tema, o que eu pretendo explicar, eu vou ter nesta linha do que eu estou a dizer, por achar que é tão importante as psicólogas fazerem isto, eu tenho um workshop que eu vou lançar gratuitamente no dia 10 de fevereiro, às 21 horas, e que eu vou ajudar as psicólogas a perceberem melhor a importância da autorrelação emocional em consulta. O que eu vou passar como informação não é para vocês serem mais fortes, aguentarem mais ou desligarem-se da dor. Pelo contrário, eu quero vos ensinar a regular as emoções quando estão dentro da sessão, a fechar os processos internamente quando acabou a consulta e a sair inteira, não de nada de lá. Ou seja, parece que vocês já não têm energia nenhuma quando vão para casa, para junto dos vossos filhos ou dos vossos companheiros ou companheiras. Reparem, a autorregulação não afasta o paciente, aproxima, porque traz mais clareza e eu acho que mais ética profissional. Então é isso que é importante nós termos consciência. Se tiverem interesse, o que eu vos posso dizer é que as inscrições estão abertas no meu perfil, no link da minha bio do Instagram, ok? Ou seja, vocês vão lá e conseguem então inscreverem-se e participar, porque o meu objetivo é realmente que mais psicólogas tenham acesso a esta informação. Então, a série Adolescência, se te ficou no corpo, depois de veres aquela psicóloga forense perante aquela situação tão desafiante de avaliação, não ignores este sinal. Aqui não é sermos fracas como psicólogas, mas sim termos consciência clínica. É importante nós regularmos as nossas emoções, sabermos exatamente o que estamos a sentir na consulta e fazermos isso com um método, não de qualquer maneira e logo se vê. É o nosso dever. Nós temos bem consciência do que estamos a sentir a cada consulta, a cada momento, quando nós próprias nos estamos a emocionar e porquê, etc. Quando estamos a ouvir situações de violência, de agressividade, de negligência familiar, todas essas questões que podem ser vividas em vários contextos da psicóloga, em vários contextos, desculpem, não é da psicóloga, em vários contextos em que a psicóloga trabalha, são importantes de serem falados. Por isso, eu estou aqui, para além de vos ter trazido esta reflexão, que eu espero que já foi importante, mesmo que não possam estar no tal workshop que eu vos falei, pelo menos vocês tomarem consciência. A partir de hoje, quando eu for em consulta, eu tenho que ter o meu método para autorregular as minhas emoções de forma conveniente. Porque, não se esqueçam, consultas não é só hoje, não é só amanhã. São semanas, meses e anos de prática. Pode ser em clínica, pode ser em escola, pode ser no ambiente comunitário, etc., no ambiente social, etc. As psicólogas são obrigadas, em termos éticos, a ter o seu método próprio para regular as emoções. E eu, na próxima terça-feira, eu vou falar disso gratuitamente no meu workshop. Eu espero-te lá e espero ter trazido consciência. E se tu quiseres, vai ver a série A Adolescência e aprecia o papel da psicóloga forense e tenta entender como é que isso é importante para ti. Como é que isso realmente pode ser um virar de chave na tua vida. Então, volto a ver no próximo podcast, daqui a 2 semaninhas, em que irei trazer uma convidada especial, que é uma contabilista, para falarmos das finanças das psicólogas. Mais um tema que não foi ensinado nas faculdades e que deve ser explorado para nós conseguirmos sermos profissionais organizadas financeiramente e nos sentirmos felizes e felizes na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Vês-te por lá.